Esta lesão e esta perda de funcionalidade provavelmente será permanente. Provavelmente Deus quer me ensinar uma lição, por isso me pôs nessa cadeira. Deus não é o causador dos problemas. Bom dia. Pronto para a fisioterapia? Sim, podemos começar. Vai ser mais difícil do que eu pensava, mano. E aí, Zé Mel? Estamos todos aqui reunidos para te mandar um forte abraço. Onde é que você descobriu esses caras, velho? Tu não dormiste em casa, pois não? Mas onde é que tu estás com a cabeça? Então era esse o namoradinho que tinha morrido. O cara é grande, esse seu namoradinho. Por que você mentiu pra mim, mano? Não fales o que não sabes. Então pra que serve essa aliança aí? A pessoa que procura já não vem. Sim? Olá, como vai? Não quer? Mas porquê? Alguma coisa que o fez desistir? Bem, eu tenho uma reunião que me vai ocupar agora a manhã toda, mas talvez mais ao final da tarde possa ir aí. Também tenho que ver o andamento dos trabalhos em Sines. Fazemos assim, eu vou organizar as coisas aqui na sede agora de manhã e depois do almoço viajo para aí. Pode ser? Combinado. Obrigada. Olá, Bento. Boa tarde. Como está? Tudo bem, obrigado. E com a Beatriz? Tudo bem. Bento, estou a ligar para lhe dizer que amanhã não vou conseguir ir ao Porto. Surgiu uma situação que tenho entre mãos, exige a minha atenção e estou neste momento a caminho de Sines. Não tem problema nenhum. Podemos combinar para a semana. E para si não tem inconveniente? Não há problema. Como andam as coisas com o aeródromo? Tudo a correr bem? Sim, está tudo a andar. Estamos a aguardar a certificação por parte da ANAC. Já temos as máquinas a fazer terraplanagem e vou aproveitar para ver o andamento dos trabalhos. Mas infelizmente não é o aeródromo que me leva a Sines, mas um assunto bem mais delicado, que o Bento já conhece. O seu filho é? Sim, não é diretamente com o meu filho, porque graças a si eu consegui levantar a cabeça e de alguma maneira seguir em frente com a minha vida. Mas no acidente do meu filho houve um rapaz que ficou numa cadeira de rodas sem conseguir mexer as pernas e não está nada bem. Sim, estou a entender. E as coisas não estão a correr bem. É isso? Sim, ele está a rejeitar o acompanhamento médico, está revoltado com tudo o que está a acontecer. Olha, na minha opinião, com um bom acompanhamento médico, muito amor e dedicação da família, tudo se resolve. Pois, acho que é essa a questão. Ele é brasileiro, não tem família cá em Portugal, está sozinho e não deve estar a ser nada fácil. Eu vou tentar ajudar, ver o que é que posso fazer. Quando eu tiver nova data para ir ao Porto, eu aviso, pode ser? Está certo. Faça uma boa viagem e corra tudo bem com o rapaz. Obrigada, Bento. Olá, João, como está? Sim, liguei hoje de manhã. Era para avisá-lo que vinha a Sines, tratar de um assunto particular e que ia aproveitar para ver os terrenos para o aeródromo. Claro que eu já percebi que não há máquinas a trabalhar, não é? Sim, eu sei muito bem que ainda não temos a certificação, mas o que é que ficou acordado? A terraplanagem demora imenso tempo e por isso íamos começar já. Temos que iniciar isto, senão não conseguimos fazer tudo a tempo.
Por favor, coloque os homens a trabalhar. Eu vou estar em cima disto. Ok, adeus. Impressionante, nada feito. Impressionante. Boa tarde, mestra. Como está? Sim, já cheguei aqui à Baía de Sines. Como é que podemos nos encontrar? Ok, certo, combinado. Até já, então. Alguém me ajude, por favor! O meu filho! Miguel, alguém me ajude! Alguém! Olá, Beatriz. Olá, Fez boa mestre. Como viagem? está? Fiz, sim, senhor. Obrigada. Tentamos. Pois é, Beatriz. Parece que o Isaac não está nada bem. Então, mas ainda há pouco tempo me tinha dito que ele estava até assim animado. E estava, é verdade, mas essa animação já foi embora de Sines. Foi embora de Sines? Como assim? Pormenores, eu não sei te dizer concretamente. Sei que na clínica as coisas estão a correr lindamente. Havia uma estagiária fisioterapeuta com o qual ele identificou-se muito bem e o tratamento estava a ter uma evolução incrível. Até te posso dizer que havia uma empatia entre os dois. Estou a entender. Eu não sei concretamente o que é que aconteceu. Se a menina se foi embora, a estagiária. O que é certo é que o Isaac não está mais interessado no seu próprio tratamento. Vou ter que passar na clínica e saber em concreto o que é que se passou. Pois, eu fiz o que podia para o ajudar. Tentei ligar várias vezes, ele não me responde. E nesta fase da minha vida, com o trabalho e com o verão no seu pico, e Claro. com tantas praias, por isso o que teve ao meu alcance, eu tentei ajudar o máximo o Isaac. Claro, claro. E eu agradeço. Eu vou passar na clínica e saber o que é que se passa. Sim, a Catarina falou comigo sobre a saída repentina da Rebeca. Ela era estagiária, mas parecia-me contente aqui. Será que aconteceu alguma coisa entre elas as duas? Não, creio que não. A Catarina apenas lhe chamou a atenção para possíveis consequências dessa relação. É normal este envolvimento, por causa da proximidade entre o fisioterapeuta e o utente. Mas vocês têm alguma política que impeça este relacionamento entre o utente e a fisioterapeuta? Não, não há nada que impeça. Mas imagine que nesta situação havia um final infeliz. Não seria bom para o fisioterapeuta, que continuaria a trabalhar com o utente, e nem para nós, clínica, podíamos perder esse utente. Terá sido então alguma coisa entre eles os dois? Acredito sim, não sei. Nós já o ligamos várias vezes, mas ele não nos atende. Pois, eles devem-se ter zangado, ela foi-se embora, ele agora não se quer tratar. Era mesmo o que eu temia. Nós já enviámos fisioterapeutas, mas ele não nos recebe. Eu vou-lhe fazer uma visita e tentar perceber o que é que se passa. Será que pode, por favor, me facultar a morada? Claro que sim.
Olá, Isaac, como está? Como lhe está a correr a vida? Sobre rodas. Não está com ar de quem gosta de visitas, mas posso entrar? Está muito escuro aqui. Parece uma gruta de morcegos. Posso abrir um bocadinho as janelas? Tanto faz. Esta casa não parece ter as condições adequadas para alguém no seu estado. É cavalo dado, não se olha o dente. Posso-me sentar? Obrigada. Isaac, soube que já não quer mais acompanhamento médico ou sessões de fisioterapia. O que é que se passa? Não tem saído de casa? Não vai a lado nenhum? Eu vivo numa cadeira dessa. Não tem nem como sair de casa. É uma luta entre essa minha cadeira e os degraus. E normalmente quem sempre vence são os degraus. Pois. Mas será que essa amargura toda tem alguma coisa a ver com a Rebeca? O que é que você sabe sobre a Rebeca? Sei que ela se foi embora e que o Isaac desistiu de lutar. Não, mas ela foi mandada embora, velho, certeza. Ela também não ia sumir assim do nada. Mas também, agora já nem tem pelo que lutar mesmo. Já não arrumo sentido para viver. Fico muito triste de o ouvir falar assim. Não quer contar-me o que é que se passou? Pode desabafar comigo. Muitas vezes, quando falamos acerca de um problema, ele deixa de parecer assim tão grande como parece na nossa cabeça. Um grande empresário dizia assim: a nossa maior fraqueza é desistir. Mas o caminho mais certo para vencer é voltar a tentar. Isso é muito bonito de se dizer. Temos tantas coisas para estarmos agradecidos e às vezes focamos-nos apenas nos problemas. Eu estou numa cadeira de rodas, dona. A senhora quer que eu foque em quê? Não quer atender? O meu filho já não está cá. Eu sei disso, dona. Já me sinto culpado por isso. Ainda hoje sonho com ele. Não é isso que eu queria dizer, de culpá-lo. Ele já não está cá, já não há nada que eu possa fazer por ele. Mas você está aqui, está vivo. Eu queria ajudá-lo, fazer alguma coisa por si. Sabe, eu também já quis desistir. Também já senti que não tinha propósito para viver. Mas um amigo ensinou-me a ser agradecida por aquilo que eu tenho e não me focar naquilo que eu não tenho, nos problemas que acontecem. Esse meu amigo, diante de um grande infortúnio, decidiu não baixar os braços e, com um sofrimento horroroso, ele ficou ainda mais forte. Aceitaria falar com esse meu amigo empresário? Dê-me só uns momentos. Volto já. Sim. Olá, Bento. Sou eu de novo, a precisar da sua ajuda. Será que tem alguma disponibilidade agora? Olá, Beatriz. Tenho toda a disponibilidade. Pode estar à vontade. Lembra-se daquele rapaz que eu lhe falei? Um nadador Salvador?
Gostava que lhe desse uma palavra de incentivo. Ele também é apaixonado pelo mar, como o Bento, ficou paraplégico, agora a assumar um desgosto amoroso. Oi, suponho que esteja muito desmotivado, então, coitado. Sim, bastante. Acho que terei que ficar mais uns dias por aqui. Sinto que tenho uma missão salva-vidas. Já sabe, Beatriz, tenho todo o prazer em ajudar no que precisar e no que Eu puder. estava a pensar, será que poderíamos fazer uma chamada de vídeo? Com certeza, parece-me uma excelente ideia. Então dê-me só uns minutos, eu vou ao carro buscar o computador e já lhe ligo de novo, ok? Está certo? Até já, então. Até já. Olá, Bento. Este é o Isaac. Olá, Isaac, como é que está? O meu nome é Bento Amaral, sou enólogo e professor na faculdade, também na parte de vinhos. A Beatriz pediu-me para falar consigo e para lhe dar um pouco de ânimo. E pensei em falar-lhe de felicidade. O que acha? Ixi, felicidade, mano. Eu já soube o que é isso. Hoje isso pra mim já morreu. Eu compreendo, Isaac. Eu já pensei assim também. Mas eu não falo de uma felicidade inventada, mas de uma felicidade possível, com a vida que temos. Que tem alegrias, mas também tem algumas tristezas. Pensei que não seria possível alcançar os meus sonhos, mas o meu trabalho de sonho, que não imaginei alcançar, consegui. E atualmente sou provador de vinhos. Eu digo que se o meu chefe soubesse o quanto eu gosto de fazer este trabalho, que nem me pagava, porque eu fazia gratuitamente. Mas para além disso, sou professor na universidade e também de provas de vinhos, que gosto muito. Eu sei que o Isaac tem uma paixão que eu também tenho, que é o mar. E, para além do mar, para mim era da vela. E sabe, fui campeão do mundo de vela em 2005 em Itália e fiquei em segundo lugar em 2004 na Austrália. Nunca passou pela cabeça. Consegui viajar também para outros países, que era um dos meus outros sonhos. Depois disso, o meu objetivo era ir aos Jogos em 2008, onde consegui ir a Pequim e ficar em nono lugar. Está a ver, Isaac, a felicidade é possível. É preciso lutar por ela. Muito bom, professor, isso tudo, mas experimenta estar numa cadeira de rodas. E aí depois você pode vir falar de felicidade e campeonatos. Fogo, só para me trocar hoje levei quase meia hora. É verdade, ninguém gosta de se ver numa cadeira de rodas. O ser humano só se apercebe dos recursos que tem numa situação de perda. Na verdade, andamos à procura da felicidade, mas vamos atrás da facilidade. Se o Isaac não estivesse numa cadeira de rodas, teria uma vida mais fácil, sem dúvida. Mas isso não significa que seria uma vida melhor. Tudo depende da forma como encaramos a vida. Véi, só pode estar de brincadeira, mano. Bem, só temos uma possibilidade de ser felizes. É no momento em que estamos e nas condições em que estamos. Pra você é fácil falar, cara. Eu hoje sinto-me muito realizado, porque estou casado, tenho uma vida profissional ativa e sou muito feliz. Véi, você só pode estar de sacanagem, mano. Posso até mostrar-te uma foto da minha mulher, para ver como ela é bonita. Consegue ver como ela é charmosa? Véi, você também tá numa cadeira de rodas, mano. Você fez tudo isso depois de estar nessa cadeira? A minha vida também gira sobre rodas, não é só a sua. A maior parte das vezes, as regatas são ganhas com ventos adversos ou nas partidas. E isso acontece na nossa vida também. Quando há dificuldade, é que se vê quem são realmente os vencedores. E eu acredito que o Isaac pode ser um deles. Temos de ser perseverantes e acreditar. Pode haver alturas que vamos bater com a cabeça, mas temos de seguir e não deixar de acreditar que é possível. Nossa. Estás a ver, Isaac? Quando eu te disse que ele me ajudou a não me focar nos problemas, mas a focar-me nas coisas boas da vida, viste? Sabe, Isaac, eu tinha 25 anos quando num dia, na praia, a apanhar boleia de uma onda, a fazer uma carreirinha, bati com a cabeça no chão. E digo que esta onda, para além de me ter levado a minha mobilidade, levou também os meus sonhos.
Os meus sonhos da altura querem ir trabalhar para a Austrália. Depois estive 7 meses internado e o meu grande desafio, a seguir o primeiro, foi ver-me na cadeira de rodas e sentir o olhar dessas pessoas e perceber que se o preconceito existisse em relação a mim, o preconceito era dessa pessoa e não meu. E não me poderia deixar sentir afetado por isso. Nos primeiros tempos, é verdade que também me senti perdido, mas decidi que estava na minha mão recuperar os sonhos que tinham ido com essa onda. Acabei o curso de Engenharia Alimentar e com isso iniciei a minha profissão. Nossa, velho. Eu aqui me lamentando e você aí muito pior do que eu, mano. Você tá mandando bem. O Isaac dizia que leva 45 minutos para se vestir. Sabe que eu levo 1h30 quando as coisas correm bem. Nós sempre nos queixamos do que não temos se nos lembrarmos das coisas boas que temos na nossa vida. E vou-lhe contar uma história sobre isso. Um dia estava a fazer fisioterapia quando um amigo com um pouco mais de mobilidade chegou ao pé de mim. Esse amigo, portanto, conseguia passar da cadeira para o carro, que eu não consigo, conseguia tomar banho sozinho, que eu não consigo, e por aí fora. Entretanto, chegou uma terceira pessoa que, com a ajuda de uns aparelhos, conseguia dar uns passos. E este meu amigo olha para esse que dava uns passos e diz-me: quem me dera estar como ele. E eu pensei: que grande lata dizer-me isto a mim. Não percebe que eu estou aqui a fazer a fisioterapia para estar como ele está, para me conseguir transferir, para conseguir durante a noite não ter de aborrecer a minha mulher, para me virar durante a noite. E ele diz que isto não é suficiente. A minha mensagem para o Isaac é esta: aprenda a ser feliz com o que tem ao seu alcance. Pô, valeu, professor. Você me deixou mesmo sem palavra agora, velho. Obrigada, Bento. Um beijinho, falamos depois. Vamos lutar pela felicidade. Até à próxima. Valeu, Tchau. professor. E então? Vamos à luta? Caramba, esse cara tá mandando muito bem, velho. Olá, Fernando. Sou eu de novo. Sim, Beatriz. Diga, em que posso ajudar? Então, já falei com o nosso paciente e estamos prontos para retomar a fisioterapia. Ótimo. Neste momento não consigo enviar alguém à casa dele. Se ele tiver como se deslocar, eu recomendo também a hipoterapia, porque vai ajudar bastante. Eu vou acompanhá-lo. Vamos então fazer isso. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Sente-se bem? Sim, eu só ainda tô um pouco confuso. Confuso? Está tonto? Não, é que eu ainda não entendi porque é que vocês mandaram a Rebeca embora. Mas nós não mandámos. Ela é que decidiu ir embora sozinha. Aliás, agora que eu tenho tanto trabalho na clínica e não me dava jeito nenhum ter ido embora. A Catarina não se está a dar conta do serviço todo. Você é mesmo um tipo com sorte. Uma pessoa abençoada. Devia de estar agradecido. Mas por que você está dizendo isso? Não é toda a gente que tem a Beatriz ao seu lado. Realmente. Ela tem me ajudado muito, tem me dado muita força. Sou muito agradecido por ter a ajuda dela. Força? E o resto? Sim, a força e o tempo que ela tem gastado comigo, né? Todas as sessões que ela me leva de fisioterapia. Tempo e dinheiro. Ah, você está falando de grana. Sim, mas todas as viagens que ela faz para me levar nas fisioterapias e hidroterapias, acho que isso vai sair mesmo um pouco caro para ela. E aquela cadeia de rodas? Acha que caiu do céu? Foi ela que comprou quando você saiu do hospital. Mas também a cadeira? Eu achei que a cadeira era da clínica. E as sessões de fisioterapia? E de hidroterapia?
E as consultas? Mas é sério que é ela que tá pagando tudo isso? E a fisioterapia no domicílio? Acha que é para toda a gente? Chegamos. Volto amanhã bem cedo para irmos à clínica, ok? Ok. Por que é que você fez isso? Porquê é que eu fiz isto? O quê? Por que é que você tá bancando as minhas despesas? Quem é que te contou isso? Foi o Fernando. Isaac, eu não quero que tu fiques constrangido por eu estar a ajudar-te. Mas sabes, eu senti-me muito mal quando tu ficaste assim ao tentar salvar o meu filho e quis fazer alguma coisa. Ficou com pena do pobre coitado? Não, nada disso. Exatamente para não pensares em pena é que eu não te contei. Eu fiquei com gratidão, gratidão pela tua atitude. Pelo salvamento fracassado? Nem consegui salvar a vida dele. Só fracassa quem não tenta fazer. E já se perdeu uma vida. Não queria nada que se perdesse outra. Fico muito agradecido pelo que a senhora está fazendo por mim. Valeu mesmo. Não chega só a ficares agradecido. Tens que fazer por merecer o esforço. Nós é que nos limitamos a nós próprios. Esse livro aí fala sobre isso mesmo. A Rebeca me levou na igreja e o pregador de lá deu esses livros aí para mim. Se fé é o ingrediente que te falta para seguires em frente com a tua vida, vamos lá a essa igreja, vamos fazer alguma coisa. Se não fizermos nada, nada acontece. Vá, vamos arrebitar, vamos à luta. Amanhã, 9 da manhã, em ponto, eu estou aqui. Vá. Bom dia! Bom dia. Então, Isaac, está pronto para mais uma sessão? Vá, vamos lá pôr essas pernas a mexer. Como você pôs a Rebeca a mexer também? Então, Isaac, que modos são esses? Eu sinto-me arrependida por ter falado com a Rebeca. Por um lado, também sinto a culpa por ela ter ido embora. Mas quando eu falei com ela foi com boas intenções, não foi com a intenção de a magoar ou ofender. Não se preocupe, o Fernando já nos explicou tudo. O Isaac é que ainda não aceitou isso. Sim, eu sei que ele pensa que a culpa é minha, mas ela foi embora de livre vontade. E ela ia embora assim, sem mais nem menos, sem justificar nada. Foi comigo que ela falou antes de ir embora. Deu-me a entender que era algo pessoal, mas não sei o que é. E faz ideia onde é que ela possa estar? Não, ela só me disse que tinha muita pena, mas que não podia continuar mais aqui. Não falou mais nada, só falou isso. Ela disse-me que não se sentia muito segura, mas ela não falava muito da sua vida pessoal. Deve ter voltado pro namorado. Espera aí, ela tinha um namorado? Que eu saiba, não. Esses dias lá no centro, a gente tava lá e chegou um cara, queria obrigar a ir com ele. Mas eu gritei, ele foi embora e ela não quis falar quem era. Eu não sei de namorado nenhum. Só sei que ela falava muito de Deus, que tinha saudades de ir à igreja, mas que não podia voltar lá. Mas também não sei onde fica essa igreja. Mas ela me levou nessa igreja, eu sei onde é que fica. Então, amanhã vamos a essa igreja e vamos saber informações. Mas agora, vamos ao que nos trouxe aqui. Bem, vamos? Vamos. Sabes, há coisas que só se recuperam com o tempo. E coisas que se perdem para sempre. Por exemplo, eu nunca poderia voltar a nadar, correr pela praia. Até uma coisa tão simples como caminhar. Isaac, tens que ter objetivos.
e trabalhar para alcançar esses mesmos objetivos. Não podes estar à espera que tudo te aconteça e tudo venha ter assim contigo, do nada. Eu era muito aventureiro, sabe? Gostava sempre de fazer coisas novas, estar atrás de coisas novas. Mas há uma grande diferença entre aventura e audácia. Aventura é vai-se sem pensar e depois logo se resolvem as coisas. Audácia é pensar, é planear, é avaliar e então sim, avança-se. Mas sempre tive muito medo, sabe? De falhar e decepcionar as pessoas. Mas não faz mal ter medo. Ter medo é um estado de alerta. Não podes ter pânico. Pânico impede-te de agir. Pensa só no meu amigo Bento. Achas que ele não teve medo? Claro que deve ter tido medo. E o que é que ele fez? Enfrentou o medo. E a isso chama-se coragem. Mas eu nunca tive, assim, sonhos grandes. Eu sempre fui aquela pessoa de viver de momento, sabe? Mas quem vive do momento sem um propósito na vida pode até parecer muito aliciante, muito divertido, mas nunca te vais sentir realizado. Quem não sabe para onde vai nunca chega a lado nenhum. Mas se já é difícil para quem é normal, imagina para quem não tem saúde. As pessoas me olham de lado por eu ser deficiente. Ouvi uma vez um filósofo dizer assim: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade que está doente. As pessoas que te olham de lado pelo estado em que tu estás, essas pessoas é que estão erradas. Tu tens que procurar a tua felicidade. Tens que criar as tuas próprias oportunidades. Se tu não procuras a tua felicidade porque as pessoas não te dão as oportunidades, nunca vais conseguir ser feliz. Eu nunca serei feliz. Não digas isso. Não digas isso. Porque quem diz que nunca será feliz, nunca será mesmo feliz. Porque não dá atenção àquelas coisas pequenas, aos detalhes bons da vida. E quem também diz, um dia eu serei feliz, também não trabalha para alcançar essa felicidade. Pensa assim. O que é que te faria feliz agora? Agora, neste momento? Queria voltar a andar. E também estar com a minha gatinha Rebeca de novo. Então, vamos trabalhar para isso. Batalhar para alcançar esses resultados. Sim? Vamos. Chegou a nossa pizza. Lá. Olá. Fala, Speed. Beleza, mano? Então, Isaac, tudo bem? Tudo certo. Olha, aqui estão as vossas duas pizzas e o refrigerante. Obrigada. Então, vamos apostar um racha agora? Ah, não tens hipótese, meu. A tua cadeira não tem luzes para isso, mas fica para a próxima, vá. Valeu. Fica bem. Gorjeta na aplicação. Ok, muito obrigado. Resta uma boa tarde. Muito gente fina esse cara. Estou cheia de fome, vamos comer. Bom. Ah, os pães de alho. Eita. Já ele dá conta, deve trazer aí. Vamos lá, cheira muito bem. Então é da minha fome. Devem ser os pães de alho. Viu só? Não falei? Sim? Vinha saber se tinha alguma encomenda para mim.
Ouça, nós não sabemos da Rebeca, a Rebeca foi-se embora. Bom dia, Isaac. Então, como é que isso vai? Onde é que está a Rebeca? Porquê que anda atrás da Rebeca? O Isaac acredita que Deus o pode curar. Tenho este contacto deste inspetor. Falem com ele. Boa tarde, eu queria fazer uma denúncia de algo que eu penso ser violência doméstica. Eu já sinto, não só no meu corpo, mas é como se eu já acreditasse que eu consigo voltar a andar. A Rebeca, depois de tudo o que fizeram, deixem a rapariga em paz.